Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 40. Vocês acreditam nisso? 40 episódios hoje, né? O tema de hoje é Conversão e a Ética do Perdão, parte 3. O meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou um mediador aqui nessa mesa, né, participando dessa conversa. Eu sou psicólogo, tenho um doutorado em psicologia pela UNB e tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Junto comigo tenho o privilégio de ter aqui o professor Cláudio Ivan de Oliveira, que também é psicólogo, doutor em psicologia pela UNB, o professor de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás. O professor Cláudio também tem uma formação em psicologia pastoral e urbanidade, e tem uma formação também especial, eu diria, né, um pouco rara entre nós psicólogos, que é a formação em teoria social. Né? Junto com a gente aqui também, professor Anderson Clayton Pires. Professor Anderson, ele tem um doutorado em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul e tem um doutorado em Teologia, especificamente em Hermenêutica Bíblica pela Este de São Leopoldo. Então, dito isso, considerando a complexidade do tema e, ao mesmo tempo, a relevância do ponto de vista pastoral, né, e também psicopedagógico em termos do que ela pode produzir para a fé e para a saúde de quem para refletir sobre isso, eu vou pedir não apenas a atenção especial de vocês para acompanhar a nossa conversa a respeito desse assunto. Eu não tenho nenhuma dúvida do potencial terapêutico e pedagógico disso aqui, né, para todos nós, mas eu também quero começar hoje, às vezes a gente faz isso no final, eu quero começar pedindo a ajuda de Deus para esse trabalho que a gente está fazendo aqui. É um serviço a ser prestado, mas é um serviço prestado com uma consciência de que nosso trabalho, as nossas ferramentas, né, o conhecimento colocado aqui nessa mesa, ele não é suficiente para produzir a cura pela qual a gente espera, pela qual a gente tem expectativa. Acho que é importante sempre lembrar que quando a gente faz uma oração aqui, ela não é uma oração litúrgica, né? Ela não é uma oração feita dentro de um culto, de um espaço sagrado. Não, a gente se curva para pedir ajuda para o nosso Pai, nosso Criador, nosso Deus, para que Ele opere através de nós. Então, vamos orar. Papai, obrigado porque nós estamos aqui, porque nós estamos juntos. Eu creio que nós estamos juntos com uma razão, com um propósito. O Senhor deu a cada um de nós algum dom, alguma habilidade, nos capacitou para alguma coisa e nos colocou juntos. Eu creio que o Senhor nos deu uma missão e o que a gente está fazendo e vai fazer aqui hoje é uma pequena parte dentro de uma história em que nós desejamos cumprir essa missão. Eu quero te pedir que o Senhor fale através da nossa conversa, através das reflexões, e quero pedir que o Senhor direcione o conteúdo do que vai ser conversado aqui hoje para a consciência de quem precisa. O Senhor sabe onde estão as pessoas que estão carregando um fardo pesado na vida, pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas e nem perdoar outras pessoas, pessoas que carregam um fardo da culpa, da vergonha, e quero pedir que o Senhor venha para tirar esse fardo pesado, através da compreensão da sua graça e daquilo que o Senhor oferece para nós. Te peço que o Senhor tire as resistências, as dificuldades de compreensão e o medo da luz. Que a luz chegue e encontre consciências que precisam dessa luz e produza o seu efeito de cura. Eu que te peço no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bem, para começar, acho importante nós relembrar o que nós paramos na semana passada, com uma pergunta, né? Nós deixamos essa pergunta para ser tratada aqui hoje e eu vou voltar nela. Vou voltar nela porque ela vai nortear o que vai acontecer aqui hoje. Não é? A pergunta é possível desfuncionalizar um quadro neurotizante de culpa legítima? Como? Então eu acho que a gente pode começar, acho que o professor Cláudio vai começar ou o professor Anderson? Bom,
Eu não me lembro se nós definimos esse conceito de culpa legítima em algum momento. Definimos? Não. Essa definição de culpa legítima, ela aparece naquele seminário que nós estávamos trabalhando, construção social da culpa, não é? Então, o que é uma culpa legítima? Ela tem dois critérios para ser considerada uma culpa legítima. Em primeiro lugar, a intencionalidade por parte do agente, não é? E, em segundo lugar, o conhecimento a médio e longo prazo das consequências danosas que aquela escolha, aquela ação está produzindo, do ponto de vista do indivíduo e do ponto de vista do dano que ele traz para a vida de outras pessoas. Quer acrescentar alguma coisa, professor, essa definição? Não, por favor. Então, é um conceito, uma culpa é legítima à medida que uma responsabilidade é posta sobre o indivíduo à medida que ele tinha ciência, intenção e ciência das consequências do mal que ele estava imprimindo sobre a vida de outras pessoas, não é? Bem, mas a ideia é, se é possível, o professor Timóteo repete a pergunta. É possível desfuncionalizar um quadro neurotizante de culpa ilegítima? Como? Perdão, culpa ilegítima? Isso. É porque a maior parte das pessoas, É porque eu tinha entendido legítima. quando as pessoas pensam, assumem a culpa diante das pessoas, do seu grupo social, ele assume entendendo que, de fato, ele fez algo que desencadeou o mal para outras pessoas. Mas ele não pensa se, de fato, na sua ação havia uma intencionalidade proposta. Sim. E se havia a reflexão sobre os prejuízos que seriam causados, né, Sim. pelas consequências daquilo que ele havia feito ou que fez. Perfeito. Então, por isso que a capa, ela acaba ficando como culpa ilegítima, né? Uhum. Porque seria legítimo se ele pensasse exatamente. Eu acho que culpa é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu acho que no nosso cotidiano, de 5.000 ações que a gente pratica no nosso cotidiano, culpa legítima por certas ações que a gente realiza é muito raro, muito raro. Primeiro porque a reflexividade, ou melhor, a ponderabilidade não está presente nessa configuração cultural e moral do nosso cotidiano. A gente interage com um senso de ponderabilidade muito precário. Então, portanto, não se calcula as consequências a médio e longo prazo. Então, como é que eu posso atribuir uma culpa legítima a alguém que está vivendo sem esse... Não? Sim. Mas, ao mesmo tempo... Talvez seja por isso, professor, que a recomendação da fé cristã é não julgueis. Sim. Porque se tiver lucidez, é melhor ficar caladinho, não julgue, porque o seu grau de ponderabilidade é muito precário, não só para analisar a ação dos outros, como analisar suas próprias ações. Então, não mexe nisso aí, que isso aí é da conta de Deus. Sim. Julgar não teria um sentido de tentar entender, né? Mas sim de dar um veredito. Um veredito maldoso, né? Que inflaciona a culpa na consciência do acusado. Pelo menos pretende, né? Pretende. E visto que a gente está numa sociedade em que essa construção social da culpa ela ocorre em uma lógica de competitividade, então a presença dos acusadores ela nos cerca o tempo todo, não é?
de maneira que nós próprios nos tornamos acusadores e nos tornamos acusados também. E acusados de quê? Acusados de não deter os predicados necessários para nos encaixar um ideal de competência e perfeição. Por isso existe, de fato, um contexto muito forte que modela os indivíduos para assumirem culpas ilegítimas, não é? Sim. É importante deixar claro para quem está nos ouvindo hoje, nesse episódio de hoje, é de que nós falamos sobre o tema da culpa, né? No episódio anterior. E o tema da culpa é um tema que precisa ser justificado com outro tema. Mas o que é culpa? Esse conceito que nós criamos de culpa é um conceito que está associado a uma base moral. Está associado a uma ação, a um tipo de ação. Então, quando tem culpa, é porque houve uma intenção conscienciosa por parte do sujeito, da pessoa que é sujeito moral, de transgredir a fronteira que havia sido delimitada por uma determinada norma. Uma norma de natureza jurídica ou social, né? Ou moral também. Quando se casa, por exemplo, quando nós nos casamos, eu não cheguei para minha esposa e falei assim: olha, vamos ler uma cartilha aqui agora, que eu vou te colocar exatamente quais são as suas obrigações daqui para frente e quais são em relação a mim e quais são as minhas em relação a você. Então você não vai poder conversar com mais nenhum homem, você não vai poder ter nenhum amigo em xereta, você não vai poder fazer isso, aquilo. A gente não faz isso. A gente vai para o casamento entendendo que no casamento a gente vai acertando os pauzinhos, né? Então, por isso que o sentimento da culpa ilegítima está muito presente. Por quê? Porque falta a reflexão, falta a ponderabilidade, falta perguntar o sentido da ação, o sentido moral da ação que sai da gente como sujeito em relação a quem nós nos relacionamos, né? A expressão na teoria do Weber é que toda relação pressupõe reciprocidade. Então, eu faço uma exposição de um problema para o meu melhor amigo, e em vez de ele me acolher, ele me culpabiliza, ele tenta me culpabilizar. Mas para aí, eu estou, na verdade, usando do ensejo, do momento, do acontecido, da circunstância, para falar de uma coisa que me incomoda. E você, como meu amigo, eu tinha a impressão de que eu teria da sua parte o acolhimento. Eu tinha da sua parte a certeza de que você iria me entender e, em vez de me culpabilizar, você ia segurar na minha mão e falar assim: olha, vamos caminhar junto. Então, investe. Por quê? Porque, na verdade, nós criamos uma sociedade onde o olhar cultural sempre é um olhar do acusador, de quem faz uma acusação. Porque lembra que se é uma sociedade de competição, é uma sociedade onde um tem que ter uma certa vantagem em relação ao outro. E é a partir das vantagens que a gente vai, então, formando uma pirâmide social baseado entre a ação dos melhores e a ação dos não melhores, que estão os que são melhores estão lá no pico, e os que não são melhores estão aqui na base. E eles têm que mostrar essa competência em tudo, não é só no trabalho. É competência afetiva, é competência moral, para ser paciente, para ser tolerante, para acolher mais do que expulsar da presença quem quebra algum tipo de padrão ou algum tipo de regra social de convivência, né? Então, veja bem, o erro ele está impregnado. O conceito, propriamente, ele não aparece, mas ele está ali. Ele é a mão invisível, ele está ali, presente na cultura do cotidiano, na cultura da vida. A gente vive sempre tentando driblar o erro, dar um nó no erro. Mas ele está ali, ele é imortal. A nossa condição estabelece uma relação
eu diria, com um ente, com um erro, né? E esse ente é um ente que não tem como vencer. Não tem como vencer. Ora ele aparece de uma configuração, ora ele aparece em outra configuração. Mas ele não morre. Ele está sempre presente. Ele é evocado, ele é observado, ele é identificado nisso e naquilo. Então, o erro é a base da culpa. Quando nós erramos, a culpa aparece. Esse é o sentido, né? Uhum. A culpa aparece porque existe um componente para o qual você chama a atenção. Por que essa situação do erro evoca essa autocondenação tão intensa, não é? No começo do texto, nós vamos falar de um texto aqui sobre a pedagogia do erro, né? Deixa eu até verificar aqui o título do texto. Alguém tem aí? Tem. Pedagogia do erro. Bem, esse que você está usando eu não tenho, porque ele saiu numa revista, né? Esse aqui é o A que saiu na dimensão revista. terapêutica da pedagogia do erro. Isso. Veja só o título do texto: Dimensão terapêutica da pedagogia do erro. Nossa interpretação aqui sobre a fé tem falado sempre sobre o fato de que a conversão nos conduz para uma cura ontológica do ego, não é? Então, que dimensão terapêutica existe na pedagogia do erro? Não no erro, mas na pedagogia do erro, não é? O problema colocado no texto, o problema inicial do texto, é um problema da história da teologia, da antropologia cristã. Ela tem um nascedouro em Santo Agostinho, não é? E o Santo Agostinho é aquele cara que gerou um problema muito sério para o ponto de vista de um perfeccionismo cultural, um perfeccionismo, a não aceitação do erro. Então, o erro vai gerar sempre a experiência de uma autoacusação, dramática, não é? Diante dessa cultura de um perfeccionismo cultural, de um perfeccionismo moral, o erro se torna uma situação que produz o que o apóstolo Paulo demonstra muito bem também, em Romanos, do capítulo 7, que é uma esquizofrenização do ego, não é? Isto é, aquele que transgride, ele se vê sob a acusação daquele que julga. Mas aquele que julga não é um outro externo necessariamente, não é? Aquele que julga é o representante de uma cultura perfeccionista, religiosa, que foi internalizada pelo próprio crente, pelo próprio homem religioso. A gente está falando de um problema, em grande parte, ou sobretudo, do indivíduo religioso, não é? A consciência do ego, né? Consciência do ego. Lá na teoria freudiana, você falaria de um superego impiedoso na sua exigência moral, oprimindo um ego que é impotente para satisfazer um perfeccionismo moral, não é? Que levará o ego sempre à consciência de dívida para com Deus, consciência de culpa, porque existe a ideia da insuficiência do ego, não é? Insuficiência moral do ego. Essa ideia está em Agostinho, e o Agostinho acaba agravando o problema também com a doutrina da depravação total, porque ele vê a perda da potência do ego, não é? O Agostinho vê sempre o ego na condição de impotência frente à demanda de uma adequação a uma norma moral, não é? Então, nós somos herdeiros de um perfeccionismo moral que se torna opressor. No nosso contexto brasileiro, esse perfeccionismo moral agostiniano foi herdado pelos nossos reformadores, não é isso?
Essa ideia da depravação total, ela aparece tanto na Reforma Protestante, em Lutero, como aparece também em Calvino, não é? Ganha uma força muito grande no calvinismo. Então, o mundo religioso se torna um mundo de produção de uma neurotização muito acirrada de um indivíduo que está clivado contra ele mesmo. Por um lado, existe um sensor moral que exige a perfeição e, por outro lado, existe um ego que, diante dessa exigência de perfeição, ele está em condição de vulnerabilidade. Ele não pode atender essa exigência de perfeição, não é? Isso foi muito bem colocado pelo professor Anderson no episódio sobre o Natal. Que é que a tradição cristã, e ali também dialogando com o Breshit, não é? Com o livro dos princípios, o que ela mostra ali? Ela mostra que na queda humana, o que é que foi perdido? A inocência. O que é a inocência, não é? A inocência é esta inoperância de uma instintividade inevitável na direção do proibido, uma racionalidade de transgressão que não estava presente antes do advento da queda. Mas com o advento da queda a gente perde essa inocência e se instaura no ser humano uma racionalidade de transgressão. Portanto, uma condição que coloca o ser humano numa situação de dependência, não é? Como é que é possível, então, o resgate, a restauração dessa inocência, não é? E o professor Anderson fala, então, da ação da graça divina. Mas essa é uma situação complicada de ser entendida, porque no ambiente evangélico brasileiro, com o qual nós estamos dialogando hoje, não é? Impera essa herança desse perfeccionismo cultural, desse perfeccionismo moral, e, portanto, a presença de uma... Sempre que o erro acontece, o indivíduo se torna refém de uma culpa que o paralisa diante dessa própria culpa, dessa própria experiência traumática, não é? A ideia de trauma implica a noção de fixação, de ficar parado no tempo, não é? Então, quem é o indivíduo religioso que vive o cárcere da culpa? É o indivíduo que está paralisado. É o indivíduo que perdeu a criatividade para exercer, para cooperar com o Espírito no processo de santificação. Se a gente olhar alguns filmes que podem ilustrar esse problema, o mais recente deles é o filme O Pior Vizinho do Mundo, não é? Ali você tem um personagem do ator Tom Hanks que faz uma promessa de que ele vai cuidar da esposa, a pessoa que ele mais amava no mundo e a pessoa que ele entendia que dava um sentido para ele estar no mundo, não é? Mas acontece um acidente com ela, ela fica na cadeira de roda e depois também ela tem uma doença, é câncer, não é? E ele não consegue protegê-la, ele não consegue cuidar dela. Então ele entende que ele falhou na sua promessa. E a partir daquele momento a vida dele se torna uma vida cinza, sem horizonte. E o filme mostra uma coisa muito interessante. Ele vive no cárcere da culpa. Ele vive um mundo imaginário retornando a experiências vividas com a esposa depois da morte dela, não é? Mas eram experiências que colocavam a pergunta sobre o fracasso dele na promessa de cuidar dela, não é? De protegê-la. Então,
veja bem, ele falhou, ou ele entende que ele falhou. E como é que a vida dele agora prossegue? Ela não prossegue. A vida dele se torna uma reedição imaginária de experiências de fracasso, de experiências de erro, nas quais ele se tortura. E talvez se torture por causa de uma necessidade de ser punido pelo mal que fez com ela, não é? Muito bem. Então, a ideia aqui é paralisação da vida, não é? O que a culpa faz? O indivíduo fica correndo atrás do rabo, o cachorro que está correndo atrás do rabo. Ele não se movimenta na vida, não é? E será que essa é a proposta que a fé cristã faz para a forma como a gente deve viver no mundo? Certamente não. Nós temos falado aqui de um conceito fundamental, que é o conceito de cura ontológica do ego, não é? E essa cura ontológica do ego, então, ela deve incorporar um conceito que nós vamos trabalhar hoje, que é o conceito de perdão. Por que o conceito de perdão? Porque o indivíduo que está correndo atrás do rabo, que está fazendo, não é, essa incursão em um passado no qual ele está fixado e do qual não consegue se emancipar dele, não é? Esse indivíduo é chamado pela teologia da graça à experiência de um auto-perdão que, na verdade, assume um hétero-perdão concedido por Deus, não é? Mas qual é a função disso na construção de uma saúde ontológica do ego? O que é a saúde ontológica do ego? É o processo de santificação. Em primeiro lugar, o perdão concedido por Deus e auto-assumido pelo indivíduo tem um efeito imediato de uma desesquizofrenização. Às vezes acontece isso, né? Quer dizer, o que é a esquizofrenia, então? É uma clivagem do ego que nasce de um perfeccionismo moral, não é? Que está incorporado no próprio indivíduo, não é? Que é um alter ego que acusa esse próprio ego que é o transgressor. Então ele vive em um cárcere de punição e acusação constante. O que é que a teologia da graça tem para oferecer aí, não é? À medida que há a absolvição desse ego condenado, se torna despotenciada ontologicamente a presença desse alter ego acusador. Portanto, existe uma integralização, portanto, se torna inviável essa esquizofrenização do ego, não é? E o próprio indivíduo, então, o próprio cristão, ele passa a encontrar uma experiência de paz em relação ao perdão hétero concedido e auto-assumido. Eu queria ajudar o professor Cláudio nessa reflexão que ele está fazendo, sobretudo porque é uma reflexão densa, é uma reflexão complicada, é uma reflexão que vai trazer à baila vozes de alta acusação, de alta punição. Na verdade, veja bem, existem conceitos que devem ser colocados do ponto de vista da análise, de uma análise comparativa,
numa linha polar. Por exemplo, fé é um conceito que contrapõe com dúvida. E a culpa? Contrapõe com o quê? Com medo. Então, quando nós falamos de culpa, nós estamos incorporando outros elementos que fazem parte da constituição estrutural da consciência moral do indivíduo. Quando nós nos sentimos acusados por nós mesmos, com a possibilidade de sermos condenados perante o olhar alheio, nós temos medo, nós sentimos medo. O medo se torna um inimigo, por quê? Porque a culpa, veja bem, olha a construção, o indivíduo erra, aparece a consciência da culpa, mas não é a consciência da culpa que provoca o dano, são as consequências. E é por causa das consequências que o medo aparece no cenário. Então, quando a pessoa se percebe sob a acusação, uma acusação séria de uma disfuncionalidade moral da sua própria consciência, da sua própria ação moral, isso tende a produzir um efeito meio que descabido, né, exagerado. Ele se enxerga no inferno antes de ser julgado por Deus, julgado por aquele que é justo juiz. Então, existe um exagero dentro dessa compreensão ou dessa cultura religiosa que vem lá de trás. Quando nós falamos, obviamente, da cultura evangélica, nós não estamos subestimando ou suprimindo também a cultura católica. Só que a cultura católica sempre foi muito mais solta, mais light. A Igreja Católica nunca teve na sua pregação moral, na sua teologia moral, essa preocupação em produzir esse sentimento de medo em relação a um erro cometido, enviesado por uma culpa. Então é diferente. Eu me lembro, eu acho que um dos maiores, se tem algum católico que está nos ouvindo, nos assistindo agora, talvez tenha já tido acesso a teólogos morais como o Bernhard Häring, um alemão, e o Vidal, né, que é talvez hoje um dos maiores expoentes da teologia moral de vivo, né, de teólogo vivo, é talvez um dos maiores expoentes da teologia moral. E a teologia católica, ela trabalhou com questões que dificilmente seriam admitidas dentro do arcabouço da cultura moral da teologia evangélica. Porque a teologia evangélica herdou muitos postulados de uma cultura exigente, do impecabilismo, do puritanismo do século XVIII e XIX. Então, se pensava a moral, mas com um grau de rigidez muito forte. Não havia muita margem para se pensar. Bem, você não pecou? Você pecou? Pecou. Então, ele se entende o seguinte: o que o vai e não peques mais significa não praticar mais, não incorrer mais em erro daqui para frente. E isso se torna uma coisa complicada. Por quê? Porque a natureza humana, ela em sua, eu diria, a sua constituição moral, ela é marcada por um problema que a gente já tocou várias vezes, né? Que é o problema da insuficiência. Esse conceito de insuficiência, ele define o que há de déficit no ser humano, do ponto de vista da sua operacionalidade do cotidiano. Então, quando nós falamos que o ser humano, na humanidade existe um déficit ontológico, significa que existe uma dificuldade de
ter resposta suficiente para todos os problemas que aparecem no cotidiano. Se isso é verdade, então eu tenho que me admitir com possibilidade de errar muito maior do que os meus acusadores de usar dos meus erros uma arma para me destruir, para me colocar numa situação de desvantagem comparativa em relação a eles. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo, né? Um exemplo disso seria, o senhor está falando, eu estou pensando na própria relação de Jesus com os discípulos dele. Vocês estão do lado do mestre e a gente não vê o mestre em momento algum acusando-os de alguma coisa. A relação dele com o Pedro, né? E o Pedro viveu com ele uma vida, ele foi embora, o Pedro ficou. E lá na frente o Pedro está sendo repreendido pelo Paulo. Ou seja, alguém que aprendeu muito, viveu do lado do mestre, e ainda assim era insuficiente, já mais velho depois, né? Então, essa é a ideia. Sim, porque, veja bem, a nossa consciência cristã, ela forma uma capacidade moral, ela cria uma capacidade moral de dar resposta a determinados problemas que aparecem dentro do cenário do cotidiano. Mas veja bem, a nossa constituição humana, ela é deficitária. Daí o conceito déficit ontológico. Por quê? Porque é uma insuficiência operacional que faz parte do nosso modo de operar, o nosso modo de existir, o nosso modo de estabelecer relações entre o tu, o ele. E Jesus, ele não acusa, ele corrige, mas não numa atitude de acusação. Não, nunca. Né? Veja bem, o apóstolo Paulo diz o seguinte, diga-se de passagem que o apóstolo Paulo, ele era um ex-rabino e também foi muito influenciado pela cultura helênica, né? É provável que ele tenha aprendido o Antigo Testamento na língua grega. E, portanto, ele tem aprendido o Antigo Testamento, tem estudado o Antigo Testamento na Septuaginta, e não na Bíblia hebraica, né? Isso é importante a gente saber, porque isso dá uma certa compreensão sobre a antropologia moral que se forma a partir da formação do próprio apóstolo Paulo em relação ao tema do pecado. Porque esse conceito de pecado, que nasce de uma expressão grega, hamartia, né? E aí boa parte dos teólogos fizeram uma definição, eu diria, quase que improvável, eu diria perigosa, errar o alvo. Pecar significa errar o alvo, né? E aí esse tem do errar o alvo está um pouco solto dentro da tradição cristã. Por quê? Porque isso faria sentido quando havia uma prescrição, lei, estabelecendo, eu diria, um telos, um nomos, um caminho que pudesse ser dirigido por prescrições legais que estão diretamente relacionadas ao decálogo, que é o coração da lei de Moisés. Pois bem, então vale a pena a gente lembrar de uma diferenciação entre o Antigo e o Novo Testamento. Paulo não é defensor da lei de Moisés. Paulo não é defensor da lei de Moisés. Paulo fala da teologia da graça, da antropologia da graça. Ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por todas elas. Ou seja, existe dentro dessa possibilidade colocada pelo próprio apóstolo Paulo, aí existe um indicativo, um indicador, né? Ele está indicando aí que se eu não vou me deixar dominar por todas elas, algumas sim, outras não. Ele já está dando a dica aí. Significa que a nossa caminhada na fé é uma caminhada que vai ser marcada ora por erros e ora por acertos.
nem todos os erros vai escravizar a nossa consciência moral. Alguns pode gerar o vício, mas nem todos. O ideal é pensar que todo cristão não deve ser submetido a essa relação de escravidão com nenhum vício moral. Isso é o ideal. O fato é que eu estou falando aqui para quem está nos ouvindo, e lembra que até pouco tempo atrás a gente estava falando sobre o tema da culpa. Da culpa não, da depressão. E tem muita gente com depressão, ou está em depressão, por causa de uma culpa que assumiu. E aí eu quero dialogar com esses agora. Quer dizer, para quem está com depressão por causa de uma culpa que se assumiu, ainda não pensou exatamente sobre a natureza dessa culpa, se ela é uma culpa legítima, se ela é uma culpa ilegítima, legítima ou ilegítima. Se ela não é legítima, o que está dando força para ela se sustentar como uma culpa ilegítima? Já que era para ter resolvido, era para ter sumido. E a base dessa culpa ilegítima é um erro. Nesse erro, na prática desse erro, na concessão desse erro, houve uma intenção claramente imposta de ferir o próximo? Houve? Não. Sim. Não. Se não houve, por que se estende tanto os prejuízos psicológicos que muitas vezes se cria a partir das consequências vividas? Então, muitas contradições precisam ser pensadas. Olha, deixa eu falar para vocês, o erro não é um pecado. O erro é a expressão do déficit ontológico que compõe a natureza, o existir humano no mundo. E, portanto, querer viver sem erro significa desumanizar o próprio homem. Isso é muito complicado. Por quê? Porque quando a gente fala algo dessa direção, a gente cria a possibilidade de sermos mal interpretados pelos xerifões da religiosidade evangélica ou católica, quem sabe, que estão, às vezes, aí presente para matar quem aparentemente representa uma ameaça para eles. Quem vive na mentira sempre se sente ameaçado por quem fala a verdade. Quem tenta impingir um engano sempre se sente ameaçada quando se vê em circunstância em que a verdade quer aparecer e vai aparecer. Preste atenção. Se o déficit ontológico faz parte da nossa constituição humana e, portanto, está relacionado como uma forma inevitável de existir no mundo, então o erro é parte desse processo. E tentar eliminar esse componente constitutivo da nossa própria humanidade significa desumanizar o próprio ser humano ou a pessoa humana. Tem valor terapêutico isso? Obviamente que sim. Porque se eu estou falando para o depressivo agora, eu estou chamando ele para essa reflexão, autorreflexão. Você errou, mas quem não erra? E tirar também o erro, isso teria uma implicação complicada também, talvez, que seria dispensar a necessidade da graça de Deus. Exatamente, aparece lá, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Perdoa, dá-nos o perdão, porque nós precisamos. Faça isso porque nós temos perdoado. Então, assim como nós temos realizado o perdão em favor de outros, para beneficiar outros, faça isso para nos beneficiar. Em que sentido que o não perdão de Deus, em que sentido ele agride a consciência humana? No sentido de que ele promove um conflito
entre essa disposição extremamente autopunitiva de uma consciência humana que é legalista. E o puritanismo era isso. Uma outra forma de lei. O puritanismo ele estabeleceu uma outra forma de lei e tentou batizar isso de cristianismo, fé cristã ou moral cristã, quando na verdade isso não aconteceu, isso não poderia ter acontecido. Mas tem muita gente que está na fé cristã, mas vive como se fosse um legalista, um moralista. E todas as pessoas que vivem nessa condição são hipócritas. Elas fazem muito mal para as pessoas. Elas matam muita gente, elas matam psicologicamente muita gente, fazem mal para muita gente. Quer dizer, eu estou entendendo que se alguém está em situação de depressão, em condição de depressão por causa de uma culpa, está na hora de repensar se vale a pena acreditar que você de fato é um culpado, mais culpado do que qualquer outro ser humano, por algo que você fez sem ter a intenção de matar. Então vale a pena pensar se você está segurando uma carga legítima, né? Uma carga que está sustentando uma depressão que poderia nem estar mais na sua vida, né? Então eu queria dialogar com o nosso ouvinte para ele repensar isso aí, a partir de agora, a partir da reflexão que nós estamos fazendo aqui no nosso podcast hoje. Professor Cláudio. Sim, há um outro momento no texto, mais para o final, a gente pode ir para o final, voltar, não é? Em que você apela novamente para a oração do Pai Nosso e diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E ali você, a princípio você falou sobre a desesquizofrenização do ego, não é? Que é a saúde ontológica no sentido da existência de um ego sem a experiência sem a experiência de uma autoacusação torturante, à medida que se acha o ninho aconchegante da graça de Deus. Mas você fala também da relação entre os interagentes, não é? Entre o eu e o tu. E você diz ali que a oração do Pai Nosso, naquilo que é mais significativo dela, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, significa que essa oração está preocupada com um problema fundamental, que é a disfuncionalização das interações, do encontro do eu com o tu. Porque sem essa disposição para perdoar, nós nos tornaremos acusadores que pretendem inflacionar a culpa dos outros. Então, nos mais diversos espaços das instituições sociais, não é? Especialmente a família, essa intolerância para com a fraqueza, para com a imperfeição moral do outro, tem sido um problema que tem colocado em degradação interações humanas que são fundamentais para a manutenção da saúde desse encontro a partir de uma perspectiva da fé cristã, que quer promover invariavelmente, não é? A disposição do forte em carregar as cargas dos outros, e também conceito fundamental, que é o conceito de reconciliação, não é? Parece que assumir esse perfeccionismo moral que se cobra do outro esgota a possibilidade de um capital afetivo, no sentido de trabalhar na interação para preservar a saúde do outro. E as interações, então, se tornam interações complexificadas que podem chegar a um processo de contingenciamento, não é? Olha como nós nos comportamos no cotidiano, nas pequenas coisas. Sumiu uma coisa,
Sumiu minha coisa aqui, o meu notebook, sumiu isso, sumiu o talher. E a primeira pergunta é: quem é o culpado? Precisamos achar o culpado para condenar o culpado, para a gente se vingar dele, porque ele fez um mal para mim. Professor, isso está tão intricado na cultura. Talvez uma geração antes da minha tenha pegado isso mais, mas eu lembro que os pais batiam nos filhos quando deixava cair e quebrar um copo, por exemplo, né? Alguma coisa, um acidente doméstico. Isso gerava uma punição imediata e severa, né? Isso. E olha bem, olha a geração que aí está. Geração de pessoas doentes porque foram curadas ou foram criadas sem um afeto. Porque quem acusa, não acusa com afeto. Quem acusa, não acusa com senso de afetividade. Acusa com senso de acusabilidade. Ou com a fome de matar. Voltando à teoria do sistema de estruturação de crença, uma lógica de interação calogênica, não é? Usar uma linguagem, uma estratégia, uma lógica de interação que quer incutir uma crença oxidante no outro. Você é incompetente, você não sabe guardar as coisas, você não tem cuidado, não é? E você me prejudica por isso. O cotidiano é uma competição, né? A vida no cotidiano é uma competição. E olha, os que mais competem são os casais, hein? Marido e mulher. E por quê? Porque eles estão numa perpétua disputa para ganhar a atenção e a predileção dos filhos. Então, quem mais erra é que menos vai ter a predileção afetiva dos filhos. Há casais que têm uma experiência curiosa. Quando os filhos viajam ou estão ausentes, não é? Se estabelece uma interação afetiva interessante para o casal, porque não tem mais, né? Pacificada, porque não tem mais o olhar, né? O olhar. O auditório que você tem que conquistar para colocar contra o outro, né? Exatamente. Olha bem, a gente precisa entender que o erro não é um conceito jurídico. O erro na fé cristã é um conceito moral. E ele faz parte dessa experiência cristã de existir no mundo. Todas as coisas me são lícitas. Não existe... Paulo não está pensando em cultura de repressão. Ele não está pensando numa moralidade que represa a vontade humana. Porque é com a sua liberdade que você vai ter que desenvolver o processo de maturidade da consciência cristã, que vai ter que abandonar o prejuízo causado pelo pecado para caminhar em direção à formação da consciência de uma criança, que é basicamente uma criança. É criança porque ela existe de forma inocente, de forma a não querer acusar nem a si mesmo e nem ao outro, por conta daquilo que foi feito de acerto ou de erro no processo da interação. Portanto, alguém vai falar assim: não, mas as crianças se acusam. Diferente dos adultos. As crianças, elas não têm elas não estão em relação de competição para competir a preferência afetiva, né, de eu diria, de um grupo social. Não. Elas, quando acusam, elas acusam muito mais para se defenderem da bronca do adulto, do que com o interesse maldoso de gerar um déficit no outro, um déficit moral, para que ele seja julgado como o menos competitivo no jogo social da construção de uma relação entre os bons e os ruins no cotidiano, no mundo do cotidiano. Então é bem diferente isso aí. Ouça bem,
ouça bem, quando eu falo que o erro é um conceito moral, é porque ele deve ser compreendido como um... É um problema? É um problema, mas um problema que deve ser admitido. Deve-se haver admissibilidade para o erro. Ele tem que ser um conceito que está ou faz parte da nossa forma de existir no mundo. Não pode ser tirado. Porque se ele for tirado, todo mundo vira santo da noite para o dia. Nós estamos sendo santificados. Nós já não estamos no estado de plenitude da santidade. Nós estamos em processo. Estamos sendo conduzidos. O apóstolo Paulo diz que que o Espírito de Deus vai nos santificar, corpo, alma e espírito. E ele disse, e ele fará. Sim, mas é um processo. Ninguém pode acreditar que vai ter que chegar à plenitude da perfeição, e aqui esse conceito tem que ser explorado também na nossa reflexão hoje, essa perfeição moral dentro dessa nossa forma de existir como cristão no mundo. Por quê? Porque outro conceito que deve ser muito bem compreendido e é relativizado por causa do efeito deletério que ele produz. Afinal de contas, se existe uma cultura do impecabilismo presente dentro dos portais e dentro, eu diria, das quatro paredes da igreja, é porque ainda se tem aquela esperança de se viver de forma perfeita no mundo. Agora, preste atenção, que eu estou dialogando com você, mas na presença de dois professores, né? O professor doutor Claudivan e o professor doutor Timóteo. Eles têm experiência como professor, experiência docente. Veja bem, eles sabem como é que é lidar com pessoas. Eles têm alunos. Eles aplicam a prova nos alunos. Os que tiram melhor nota são aqueles que tiveram melhor erro no ato de ler, compreender e interpretar um determinado texto. Eu não compreendi. Teve o menor? O menor ou o maior? Maior ou menor grau de erro? Grau de erro. Na verdade, aqueles que tiram boas notas tiveram um grau menor de erros, né? E aqueles que tiveram notas piores são aqueles que tiveram um maior grau de erro. Então, do lado de cá estão os melhores e do lado de lá estão os piores. Do lado de cá estão os perfeitos e do lado de lá estão os imperfeitos. Então, o que marca a diferença e a distância entre esse grupo de cá com o grupo de lá é a reincidência de erros. Aquele errou mais, esse errou menos. Então, o erro se torna um pivô da maldade. Porque ele é usado exatamente pela sociedade dos acusadores, dos diabolos. Eles vão usar esse erro, a expressão que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe sugere o torpedo, né? A palavra que é solta, que é dada, que é ministrada para destruir. O torpedo. Então, eu fico vendo, né, no nosso modo de viver, como é que a gente ainda acredita nessa mentira de que conseguiremos alcançar a perfeição moral na nossa forma de existir como cristão no mundo. Isso não vai acontecer. Eu não quero, não sei se alguém está me ouvindo agora e está ficando triste, né? Mas primeiro porque consciência, o conceito de perfeição é um conceito que ele não pode ser aplicado ao ser humano. Porque nós não temos a consciência de todos os predicados que devem existir e serem atribuídos à pessoa que deve receber o poste desse estado, né? Status, né? O poste desse status, o ser perfeito. Então não pode ser aplicado ao ser humano. Seria, de fato,
um conjunto de predicados imenso para conseguir chegar à condição e ao status de uma pessoa perfeita. Também não pode ser aplicado a Deus. Nós já falamos isso e vamos falar de novamente. Por quê? Porque Deus não pode ser menor do que o conceito. E quando nós dizemos que Deus é perfeito, nós estamos colocando Deus no tamanho do conceito. E nós não sabemos exatamente tudo que Deus é. E, portanto, sem saber tudo que Deus é, nós não podemos categorizá-lo com um conceito que tem, eu diria, a pretensão de não ser infinito na sua aplicação a uma dada realidade, a uma dada pessoa. Então, para Deus não serve o conceito de perfeição. Para o ser humano também não serve. Então, por que nós usamos esse ideal de perfeição para produzir a ideia de que um cristão pode chegar a essa condição? Quem chega à condição de perfeito não merece mais a graça. Não é digno mais da graça. Perdeu a condição de ser digno da graça. Porque a graça, ela só é dada para os imperfeitos. É isso que diz a Bíblia, o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo. Os sãos não precisam de médico. Então, para você que curte essa ideia de que ainda você vai ser uma pessoa perfeita, preste atenção, para de correr atrás dessa mentira. Professor Cláudio. Há uma parte do texto, professor, que o senhor diz que quando a gente fala de justiça, a gente fala da finalidade psicológica de recompor permanentemente a capacidade moral do ego perdida em cada episódio de autopunição instituída pela psicologia da culpa. Queria que o senhor explicasse essa parte. Leia de novo para mim. Justiça, então, apresentada como finalidade psicológica de recompor permanentemente a capacidade moral do ego perdida em cada episódio de autopunição instituído pela psicologia da culpa. Sim, eu acho que a psicologia da culpa tem a ver com a estruturação de normas legais. Senso de justiça é outra coisa, né? Então se fala do senso de justiça iluminando, né? Então, iluminando exatamente a consciência moral do homem para ele se ver livre dos efeitos deletérios dessa cultura de acusação que nasce do pecabilismo, da cultura do impecabilismo. Uhum. Né? E por quê? Porque ele é legalista. O fundo dele é legalista. Olha, eu já estive em várias igrejas ao longo dos meus 40 anos, ou mais, não sei se é 40 ou mais anos de vida na fé que eu tenho. Eu já tive em várias comunidades, várias denominações, conheço algumas mais, outras menos, mas tem uma que eu conheço de uma forma bem próxima, que eu prefiro nem falar o nome dessa igreja, mas é uma igreja que se diz séria. É uma igreja que vem lá está ligada a uma tradição, né, a tradição de um movimento que nasce com Lutero, mas não é Lutero e nem o luteranismo, é um outro, e que foram os que mais levaram a sério essa polarização entre o justo e o injusto, entre o aceito e o não aceito, entre o eleito e o não eleito, o condenado, né? Então, para quem conhece bem a teologia dessa igreja, sabe que igreja é essa. Veja bem, eu conheço um rapaz
que fazia seminário e que por alguma razão ele não tinha dinheiro para pagar uma mensalidade. Ele deixou um mês sem pagar o seminário. O seminário aqui de Goiânia. E ele estava assistindo aula e a secretária desse seminário abriu a porta, chamou ele com o dedo assim e falou para ele assim: olha, você não pode mais assistir a aula porque você está atrasado na sua mensalidade. Ele, muito constrangido com aquela situação, porque ela falou aquilo de maneira que o expôs perante os colegas em sala de aula, ele saiu cabisbaixo, se sentindo humilhado, desmoralizado, e foi embora. Ficou uns 10 dias sem aparecer lá e depois chegou, pagou o que devia e pagou muito mais outras mensalidades. Ele pagou 2, 3 ou 4 para além daquela que ele devia. Pois bem, olha bem, a secretária da igreja que eu estou falando, essa igreja que vem da reforma, essa que acredita na dupla predestinação, ela teve a capacidade de tirar um aluno por causa de uma mensalidade de sala de aula. Mas essa mesma secretária, que pena que os líderes lá de São Paulo não sabem disso, né? Mas tem alguns que estavam aqui em Goiânia na época e agora estão lá em São Paulo. Eles sabem do que eu estou falando. Que receberam dinheiro de vários alunos, de todos os alunos, que queriam comprar livros, e eles deram todo o dinheiro para essa secretária. Sabe o que aconteceu? Ela pegou o dinheiro de todo mundo e sumiu. E quando voltou o semestre, tinha um deãozinho, um pastor deão, um professor lá, que agora está até em São Paulo. Não sei se ele lá em São Paulo exerce a mesma função que exercia aqui, mas ele é de uma instituição de ensino lá de São Paulo, ligado à universidade deles, que foi a público e disse: olha, nós não assumiremos os prejuízos causados pela gestão irresponsável que nos antecedeu. E, portanto, nós não poderemos ser cobrados por nada naquilo que eles falharam. Se referindo ao dinheiro. Ele estava dizendo o seguinte: ela roubou, aliás, ela furtou, mas vamos dar isso por resolvido, nós não temos como resolver isso aí, o seminário não vai assumir esse prejuízo. E ponto final. Eu pensei, esse meu amigo pensou assim: mas quando eu faltei um mês, eles foram lá na sala me tirar, que eu não podia mais assistir aula. Ele pensou: agora eu estou aqui, dei uma quantidade imensa de dinheiro para essa secretária para comprar vários livros, e eles dizem agora que isso é um problema dela, que não tem como pagar. Afinal de contas, essa secretária representava ou não essa instituição de ensino? Representava. Então a responsabilidade é da instituição. Mas ela não quis assumir. Olha a hipocrisia aí. Esses puritaninhos, esses puritanos... Caso de culpa legítima aí, né? Aí sim, houve intenção de lesar. Esses precisariam sofrer um processo. Mas qual que era a forma de evitar que isso acontecesse? Quem for para essa direção não estuda mais no seminário. Então todo mundo tem que ficar caladinho. Cala-se o bando de incompetentes. Porque gera um medo. Então é isso aí. E não sei, o rapaz está lá, o rapaz que era, não sei se era deão, não sei o que era aqui, está lá agora em São Paulo. Infelizmente, essa qualidade de gente está aí, ó, presente no que a gente chama de grande contingente da igreja evangélica brasileira. Se a gente não levar a sério
o que nós pensamos sobre a cultura do erro, o fenômeno do erro, se a gente não desenvolver a capacidade de perdoar para ser perdoado, eu não sei onde é que a gente vai parar. Eu acho que aquela expressão homo lupus, homo homini lupus, o homem lobo do próprio homem, né? Do Thomas Hobbes, ela se aplica para os evangélicos também. Porque eu só ouço evangélicos falando mal de evangélicos. Alguém pode dizer, mas você não está falando mal de evangélico? Não, eu estou trazendo à baila uma situação vivida por uma pessoa que eu conheço. Para mostrar que existe um trincado moral entre os evangélicos que não vai ser corrigido enquanto eles não tiverem assumido o fato de que alguém distorceu a compreensão correta de graça no mundo evangélico. Tentou se casar o Moisés com Paulo e isso não deu certo. Tentou promover um casamento forçado entre Moisés e Paulo e isso não deu certo. Para mim ter o perdão de Deus, Jesus diz, é preciso que você, antes de receber o poder de Deus, o perdão de Deus, você perdoe o seu próximo. Isso me parece, se eu estou entendendo bem, é um condicionante que vem no finalzinho ali, quando Jesus acaba de colocar o que a gente chama de oração do Pai Nosso, né? É um condicionante. Se você não perdoa, você também não será perdoado por Deus. Não adianta a gente ficar sendo rígido com o nosso tu e querendo que Deus seja bonzinho, gracioso com a gente. E remete também sempre que se fala nisso, talvez porque eu tenho ouvido uma reflexão sua, eu não sei, mais de 15 anos atrás, né? Eu sempre lembro do Natan e o Davi naquela situação. Isso sempre me remete lá, o rigor do Davi diante do personagem hipotético enquanto ele se senta no trono dele atrás de um pecado terrível, né? Sem saber que estava falando dele. Bem, então o cristão vive de senso de justiça. E ele é chamado de justo porque ele tem senso de justiça. E se ele tem senso de justiça, ele tem consciência de que ele não foi chamado por Deus para alcançar a perfeição na vida, na forma de viver no mundo. Não. Ele foi chamado para caminhar em direção à maturidade moral, sendo conduzido pelo Espírito no processo da santificação, até ele atingir o estado que a graça lhe prover. No texto, o senhor está chamando de uma pedagogia do erro, né? Então é falado em aprimoramento moral. Se é uma pedagogia, então isso está sugerindo que o erro tem uma função de aprimoramento moral. Aprender com o erro, né? Anteontem a gente conversando, eu falei que o erro, santificando o erro, né? Uhum. É um termo estranho, paradoxal, alguns diriam contraditório, mas é no sentido de que à medida que a gente aprende corretamente os ensinos que um erro produz, então a nossa forma de caminhar na vida vai produzindo a nossa sensibilidade ponderadora para evitar que isso se repita e se torne cultura. Uma prática não pode se transformar na cultura. Uma prática do erro não pode se transformar na cultura. Deus não vai condenar nenhum ser humano por ter cometido um erro, mas por ter vivido uma cultura do erro a vida toda. Isso vale para um indivíduo e vale para um coletivo, né? Eu entendo que quando o senhor fala dessa cultura religiosa evangélica, o senhor está apontando para uma tendência cultural observada, não é uma generalização. Sim. É uma tendência cultural. Porque se for por um erro, uma prática de erro, então o Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, está já esperando a sua ida para o inferno. Aquele homem que estava lá, o ladrão que estava do lado de Jesus, não tem chance de entrar no céu. Porque
Afinal de contas, ele é um ladrão. E todos os que estavam acusando a mulher no episódio do adultério, que a mulher é levada para a presença de Jesus, a mulher e todos os outros deveriam ser condenados, porque se não existe a possibilidade do perdão, então que se condene todos. Seria Sim. o único critério de justiça válido. Eu me lembro de um amigo que eu tinha, ele era um pedreiro, trabalhou com meu pai por muitos anos, ajudou a fazer o piso na casa do meu pai todo. Ele era um excelente construtor, né? Agente da construção civil. E ele tinha um medo, ele já faleceu. Eu gostava muito dele, eu gostava muito de conversar com ele. Às vezes eu ia para casa de uma outra pessoa que ele estava trabalhando só para ficar lá conversando com ele, né? E ele falou assim, olha, fulano de tal dá de cima de mim. E às vezes eu fico segurando, porque eu não quero vender minha alma para o inferno. Se eu cair com essa mulher e cometer um ato de adultério com ela, eu perco a minha salvação. Ora, então o Adão também está no inferno, ou está a caminho do inferno, porque ele cometeu, ele errou. E quantos não erraram? O Paulo admite que errou também. O Pedro, que era discípulo, também errou. Então está todo mundo na fila daqueles que estão esperando a porta do inferno abrir. Porque eles vão ser julgados. Olha, você foi o cara certinho. Até no dia que você cometeu esse erro. No dia que você cometeu esse erro, pronto. Ferrou com a sua vida. Você agora está condenado. Mas... Viu? Nosso amigo está nos olhando ali. É assim que a coisa funciona. O nível da impiedade religiosa. Quando o cara erra uma vez, acabou. Ele perde a luz, ele perde a graça de Deus, ele perde a salvação, mas por causa de um erro. Então esse Deus é severo. Não pode ser o Deus da graça, não pode ser o Deus da misericórdia e nem o Deus da justiça. Porque toda essa leitura que eu fiz aqui hoje, Deus tem consciência dela. Deus tem consciência de que o déficit ontológico faz parte do nosso modo de existir no mundo. E, portanto, a admissibilidade do erro é quase que necessária. E a não admissibilidade do erro é uma forma de desumanizar o próprio ser humano, pessoa humana. Bem, se a gente sabe que é assim, então por que a gente acusa as pessoas quando elas erram? Tentam impingir nelas uma falsa culpa e tentam produzir uma forma disfuncional de existir. Do ponto de vista moral, de existir no mundo, né? Bem, eu acho que é um tema muito bom esse que a gente está falando, né? Eu fiquei pensando, até estava conversando antes de começar, existe um risco a gente ser mal compreendido, né? Eu acho que esse risco o senhor fecha no próprio texto. Você fala, mas aqui não existe um incentivo à prática deliberada do pecado ou de uma vida... Eu queria que o professor Timóteo mostrasse na câmera o texto. Tá? Ele está com o xerox aqui do texto. É uma cópia que eu fiz para a minha leitura, né? É o mesmo que o professor Cláudio Ivan está usando na sua isso aqui é o explicação. capítulo, eu não imprimi a capa da revista para minha leitura. A revista, o nome dela, professor? A revista é Psicoteologia. Aqui eu imprimi sem a capa, tá só o título do artigo, né? É uma revista de uma entidade chamada CPPC, certo. Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Isso é. É de 2019, né? Eu tenho que... Eu tinha isso aqui, mas só que não está abrindo para eu mostrar a capa. Eu vou tentar encontrar aqui. Mas é que o senhor está dizendo, olha, não se trata de assumir uma visão liberal, no sentido de incentivar uma cultura libertina, de uma prática, né, de vida sem compromisso com uma referência moral correta. Não é isso que se... o meu receio da gente ser mal interpretado, né? Por isso que eu estou fazendo essa ressalva que está no texto.
Eu acho que esse risco a gente sempre está correndo, né? Infelizmente, no meio religioso, o grau de intolerância das pessoas que escutam, boa parte delas não tem a competência intelectual de fazer um juízo consistente daquilo que ouvem, mas elas se sentem no dever de fazer o juízo, né? Então, bem, o fato é que nós vamos ter que estabelecer ou atribuir ao erro uma finalidade que eu acho que todos nós não queremos, uma finalidade pedagógica. À medida que nós erramos, nós melhoramos. Portanto, somos curados por esse processo pedagógico, do erro. Nós aprendemos, portanto, nós amadurecemos, e a partir desse processo de maturação contínua, nós somos santificados, e na santificação nós somos melhorados e somos curados. Veja bem, essa é a dimensão terapêutica da pedagogia do erro. E se nós entendemos dessa forma, fica mais fácil compreender o conceito de graça. Fica mais fácil compreender o conceito de erro. Fica mais fácil compreender a própria teologia moral, que não foi construída por Paulo, mas pode ser construída a partir da compreensão e da relação que ele estabelece entre a liberdade humana e a consciência de que a liberdade humana, ela não vai acertar sempre que fizer escolha. A liberdade não vai acertar sempre. Desculpa, eu pensei que isso tinha encerrado e ia passar para ele, né? Só para dizer que eu encontrei, a revista, essa edição, ela saiu no segundo semestre de 2012. 2012, da revista Psicoteologia da CPPC. Tem jeito de mostrar. Eu consigo mostrar mais ou menos aqui pelo celular, né? Aqui, não sei se pega. Depois. Ok, então... Online talvez seja possível alguém conseguir um acesso. Eles deixaram de produzir revista de papel, né? Passou a ser digital, e eu acho que eles digitalizaram algumas versões antigas. Eu acho que não é possível baixar. Isso aqui eu digitalizei da versão impressa, mas eu acho que tem como, até pouco tempo tinha, não sei se ainda está funcionando, né? É uma leitura digital, só para leitura mesmo, acho que é possível ter o acesso. Então, esse é um artigo que eu escrevi já tem mais de uma década já, provavelmente bem mais de uma década, e que está à disposição de todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, o título é A Dimensão Terapêutica da Pedagogia do Erro. Foi publicado na revista Psicoteologia, do grupo, é um grupo cristão, né? Uma entidade cristã chamada Corpo de Psiquiatras e Psicólogos Cristãos. Tá ok? Então, eu estou falando isso para quem está nos ouvindo e nos assistindo, saber que está à disposição de quem quiser. E acho que é um artigo que tem um efeito muito terapêutico para quem tiver acesso a ele e poder lê-lo, né? Tem uma versão mais curta dele que eu posso disponibilizar na descrição depois, porque o acesso é gratuito, é livre. Uma versão mais compacta, que saiu na revista eletrônica Ultimato. É mais ou menos nesse mesmo ano aí. Sim, sim. Pois bem, então veja bem, nós falamos um pouco sobre o conceito de erro, falamos um pouco sobre o conceito de perfeição, e mostramos que o grau de inconsistência interpretativa que se desenvolveu dentro do ambiente e das igrejas evangélicas e católicas, de modo geral, precisam ser urgentemente retificados. Por quê? Porque se continuar do jeito que está, nós vamos dificultar cada vez mais a maturação da consciência moral de todos os evangélicos
que querem e que entenderam que estão vivendo na fé não para atingir o ideal de perfeição, mas o ideal de maturidade moral. É diferente. Perfeição moral é uma coisa, maturidade moral é outra. Nós somos chamados, infelizmente, o conceito perfeição e maturidade se traduz de um mesmo conceito grego, teleios. Mas a tradução mais correta, do ponto de vista da análise antropológica, da antropologia cristã, traduziu o conceito de teleios para o conceito de maturidade, traduzido para o conceito de maturidade, e não de perfeição. Portanto, sede maduros como é maduro o vosso Pai. Porque é até complicado a gente pensar essa correlação, né? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como é que a gente compete com Deus? Como é que a gente compete? A nossa perfeição moral pode competir com a perfeição moral de Deus? Pai, quem acredita nisso pode acreditar. Todo mundo acredita na mentira que quer, mas isso vai adoecer a pessoa que acredita. Então, eu queria chamar a atenção, esse é um conceito que a gente poderia levar mais 1 ou 2, 3 podcasts para tocar em cima dele. Só que nós precisamos chegar ao outro conceito que faz parte da tríade: culpa, erro e perdão. Então, nós precisamos chegar no conceito de perdão, e é o que a gente quer caminhar para a direção do perdão, né? O conceito, trabalhar a teologia do perdão, a antropologia do perdão, os efeitos psicológicos que ela produz na consciência cristã, na forma do cristão existir no mundo, e como é que isso afeta diretamente essa teia de interação. O cristão com aqueles com os quais ele interage no mundo. Ele adoece essas pessoas ou não adoece? Ele adoece, e como é que ele tem que parar? O que ele tem que fazer para parar de adoecer as pessoas com as quais ele interage lá fora, no mundo? O senhor está dizendo que esse conceito de perdão, portanto, porque o título dessa sequência de episódios é Ética do Perdão. Isso vai ficar para... A gente está chegando a 1h30. A gente vai mais um pouquinho ou a gente vai introduzir algo para o próximo episódio? Só para a gente ter uma... Bem, então, professor, o senhor tem mais algo a falar sobre... Não sei se seria o momento ou se ficaria complicado fazer um diálogo, o senhor fazer um diálogo entre o podcast sobre o Natal e o que está sendo dito hoje, porque parece sugerir a ideia de uma sinergia, de uma cooperação entre o Espírito, que é o mais importante, que faz... É ele que nos santifica, não é? Isso foi deixado muito claro lá, por causa da perda da inocência. E agora o nosso papel de cooperação com o Espírito nesse processo de santificação e de cura ontológica do ego. Se não for esse o momento, pode ficar para outro momento essa pergunta. Bem, primeiro vamos dar uma definição para o conceito de salvação, né? O que é a salvação na perspectiva da psicologia cristã, da psicologia humana? Salvação é a cura ontológica do ego, ou da consciência do ego. Para a gente chegar, quer dizer, é um processo. Uhum. A cura não aconteceu na conversão. Ela vai ser construída pela ação do Espírito, e que a gente chama isso de santificação. É um processo. E nós vamos ter que chegar à inocência quando a gente alcançar um grau de maturidade, e a maturidade que tem a ver com teleios, tem a ver com usar a nossa liberdade para realizar escolhas que nos devolvam aquilo que nós perdemos com a desobediência e com a queda, que é a inocência.
Então, a nossa função agora é realizar, através das nossas escolhas, uma operação de retorno à inocência. A liberdade tem essa função agora. E o Espírito atua de forma sinergética, nos dando a graça, ajuda, o amparo, para que a gente consiga vingar o processo, a caminhada. A gente começou e o apóstolo Paulo disse, olha, o Deus que começa é também o Deus que termina aquilo que começa. Então, sem dúvida, um dos sinais de que nós estamos caminhando e amadurecendo na graça de nossa santificação é quando a gente para de acusar e julgar os outros. Isso não deve ser feito como um joguinho. Essa coisa de querer provocar, querer se mostrar superior, parar com essas brincadeiras, com essa criança. Isso é coisa de criança, isso é coisa de menino, é coisa de gente baixa, é coisa de gente imoral. Então, parece que o que mais se faz no nosso espaço intra-eclesiástico é ficar praticando esse joguinho bobo de criança, de acusar e condenar. E por quê? Porque quem acusa e quem condena não vive de forma ponderativa. Então não está em condições de fazer nenhum julgamento, e muito menos de condenar. A não ser que Deus tenha colocado esse sujeito, esse que acusa e condena, na condição de juiz. É interessante lembrar o conceito de diabo. Diabos, aquele que acusa. Né? Aquele que acusa. Quer dizer, a igreja está mais cheia de diabos do que... É estranho, né? Dizer isso aí é uma coisa que escandaliza. Mas diabos é aquele que acusa. E o Jesus diz, olha, cadê os seus acusadores? Eu acho que eu respondi, professor. Sim. Se tiver mais um tempinho, eu quero lembrar que o nosso podcast ele está colocando os tijolos para a gente construir o nosso edifício, não é? Esse conceito de cura ontológica que a fé cristã está propondo. Hoje a gente falou de uma proposta, não é? De viver sem culpa, viver sem estar sob o domínio da culpa. E nós também falamos, quando falamos da conversão e do paradoxo da fé, de uma fé saudável na qual impera a confiança e, portanto, uma vida sem medo. Uma vida sem medo da imprevisibilidade, uma vida sem medo daquilo que de fato pode nos atingir e nos danificar, mas não pode de forma alguma negar o fato de que nós estamos sendo conduzidos pela providência para um telos e a plena realização dessa providência na história, não é? Então veja o que é a vida do cristão, diferente de tudo que nós estamos vendo na nossa sociedade. Uma vida sem o medo e uma vida sem o domínio da culpa, não é? É tentadora essa forma de viver. Se alguém acha que o mundo não precisa da fé cristã, está aí, porque o mundo precisa da fé cristã. Fechou com ouro, né? Chave de ouro, professor Claudivan. Então, eu quero dizer que a minha participação fica por aqui. A palavra agora está com o nosso moderador, professor Timóteo. Eu estou entendendo uma ressalva, eu tenho sempre uma preocupação de que a gente também não tem, quando a gente fala de um mundo religioso específico, seja católico, seja evangélico, da mesma forma nós também não queremos ser acusadores. A gente está fazendo um chamado. É um chamado, porque ao longo de processos históricos, né, é uma exortação, ou seja, ela não tem um sentido de acusar. O sentido é muito mais encorajador. Despertar. Né? Vamos despertar para aquilo que se perdeu numa história, para aquilo que se perdeu a partir de distorções, a partir de algumas
coisas importantes que foram deixadas de lado, né, e que abriram espaço para a construção de uma cultura. Se não fossem irmãos, se não fossem pessoas a quem nós queremos servir, a gente não estaria nem tocando nesses assuntos, né, nem se referindo a esses ambientes. Então o que está sendo feito aqui é um serviço. Por isso eu chamo vocês para ouvirem com atenção, considerarem uma oportunidade que é dada a partir de um serviço que é prestado. Essa é a nossa intenção. Nós cremos que o mundo evangélico é o que mais pode se sensibilizar, não é? Para esse chamado de uma compreensão da fé cristã. E jamais fazendo isso com uma intenção arrogante de superioridade, mas com uma intenção de natureza pedagógica. Eu agradeço aqui os professores por essa reflexão. Esse é um texto que eu tinha mencionado lá do início do podcast, porque para mim ele serve, ele é útil, ele é terapêutico. Eu considero um texto a ser relido e relido e relido, né, para fazer manutenção preventiva de um risco que todos nós estamos correndo no cotidiano, porque há também uma relação, acho que o professor Cláudio falou disso em outro episódio, da relação entre escolhas morais e psicopatologia. Ele também, de certa forma, disse aqui o que o texto está dizendo, né? A culpa, ela também pode ser uma base, a forma errada, distorcida de ver o erro, ela também é base para o desenvolvimento de psicopatologias, né? Bem, dito isso, eu gostaria de encerrar considerando que é um assunto ainda em aberto, né? Nós ainda temos pontos a tratar desse assunto e nós voltamos a falar disso no próximo episódio. Muito obrigado e até lá.